Ó, gente, esse daqui é o kefir de leite, no caso. Ela tá com uma fermentação aqui de mais de 24 horas, né? Então, ele fica nessa consistência aqui, tipo, parece uma gelatina, uma coisa mais firme. E dá pra ver aqui por cima os bichinhos do kefir, tá? Aí, a partir daqui, a gente vai coar eles com uma peneirinha de plástico para depois poder fazer as preparações, ok? Aqui, então, eu vou coar, vou usar uma peneira de plástico, ó, ele vem com soro junto e uma consistência bem firme, tá? Aqui. Dá pra ver que ele tá com uma consistência de iogurte, ó, não é que nem leite que é líquido, ele tá uma consistência bem de iogurte mesmo. A gente faz esse processo para peneirar, para separar os bichinhos, né? Pode ajudar com uma colher. Dizem que é bom usar só utensílios de plástico para trabalhar com o kefir, porque parece que ele não se dá muito bem com metal. Então, procurar usar mais utensílios de plástico e vidro também, né? Que o vidro ele não pega cheiro, não é mais fácil de limpar e tudo mais. Então, aqui fica separado os grãozinhos do kefir. E aqui embaixo a gente tem o iogurte. Deixa eu virar aqui pra ver melhor, ó. Esse aqui é o iogurte, já tá pronto. Você pode misturar mel, frutas e bater com alguma fruta e colocar na geladeira, que já é o iogurte natural. É um iogurte natural, com gosto de iogurte natural mesmo. Aí, a partir desse iogurte é que a gente vai fazer o requeijão e também o queijo de kefir, que eu vou estar mostrando pra vocês também. Então, aqui eu já tenho o meu vidro higienizado novamente. E aí, eu vou pegar os grãozinhos do kefir e vou colocar de volta no vidro. Uma vez por semana, mais ou menos, eu costumo lavar os grãozinhos com água. Mas uma vez por semana, não precisa lavar eles toda vez que troca, não, tá? Aí, aqui eu tenho mais ou menos uma colher de sobremesa de grãos. Então, eu vou colocar em torno de 300 ml de leite. Tá? Quanto mais grãos, mais quantidade de leite, mais iogurte você produz por vez. Para essa quantidade de grãos, eu uso essa quantidade de leite, que em 24 horas vai dar uma fermentação boa, ok? Aí não dá para esquecer de tampar, eu utilizo uma touca descartável, que quando eu acho que tá na hora de trocar, simplesmente troca e coloca uma novinha. Então, não pode tapar, tem que deixar o ar entrar, então pode ser um tecido de voal, ou então uma touquinha descartável assim, pra colocar. E não precisa guardar na geladeira, tá? Ele fica em temperatura ambiente por 24 horas, até ele fazer a fermentação e formar o iogurte que vocês viram aqui. Aí, pra fazer o requeijão, a gente vai utilizar um coador de café. Eu utilizo filtros descartáveis, tá? Que fica mais higiênico assim, mas pode ser também um tecido de voal ou um coador de pano, aí você que vai definir. Coloca um recipiente embaixo, que é para parar o soro, que ele vai separar. Na verdade, o processo do requeijão é separar o soro do iogurte. Então, eu peguei o iogurte aqui, o iogurte que eu acabei de coar, e vou derramar ele todo aqui nesse coador, tá? Então, vê que ele tá bem em consistência de iogurte mesmo, né? Aí, daqui, ele vai separar o soro, né? E a gente vai ficar só com a massa desse iogurte. Ó, ele começa a pingar aqui, ali, ó. Ele vai separar bastante, vai dar um meio potinho desse aqui ou até um potinho cheio, dependendo da quantidade de soro que vai separar. E aí vai sobrar uma metade, mais ou menos, da massa do kefir, que vai ser o requeijão, ou, como alguns gostam, de iogurte grego, né? O requeijão, tu vai salgar ele, vai temperar com sal e temperinho, orégano, ervas finas, fica muito gostoso. Ou então, o iogurte grego você pode bater com frutas e adoçar a gosto, tá? Então, esse é o processo do requeijão. Depois eu vou mostrar pra vocês
quando ele já estiver pronto, em torno de 12 horas, mais ou menos, até ele separar o soro e ficar numa consistência boa de requeijão. Nesse tempo de 12 horas que ele vai dessorar, ele pode ficar na geladeira, tá? Para não ter perigo de contaminação, porque como os grãozinhos do kefir não estão mais aqui tá só o iogurte, então ele já não tem fermentação acontecendo, então agora ele precisa ir para geladeira. Olha, então depois de mais de 12 horas de dessoramento, ele fica nessa aparência aqui, e o potinho embaixo, ó, metade mais ou menos, com o soro que saiu dele. Então, toda aquela parte mais forte, com um gosto mais azedo do kefir, fica no soro. Essa parte aqui, ela já tá com gosto bem bom. Então, esse aqui, ó, agora eu vou tirar daqui, vou colocar num potinho e vou temperar pra mostrar pra vocês. Aqui, então, já tirei do papel, ó, aqui o papel onde ele tava, rapa bem, né, pra aproveitar. E aí, coloca num potinho, mistura. E aqui no potinho eu coloquei um pouco de sal e orégano, ó. A consistência que ele fica é essa aqui, é uma consistência de requeijão mesmo. Se você quer ele é um pouquinho mais, um pouco mais molhado, aí deixa menos tempo dessorando. Vai depender da quantidade de tempo que ficar dessorando, é a consistência que ele fica. Eu gosto de deixar ele assim, porque aí ele não fica nada forte, fica com gosto bem bom. Aí, então, esse requeijão você pode utilizar para passar no pão, bolacha, biscoitos, enfim. Ou se não, para fazer receitas, assim, que nem crepioca ou outras receitas que vai requeijão. Pode utilizar esse requeijão aqui que fica super bom. Com um pouquinho de leite, você faz um requeijão assim, cheio de probióticos do kefir. Ele dura em média 3 dias na geladeira, né? Dá pra... Esse aqui eu nunca congelei, o queijo eu já congelei. Funciona bem, mas esse aqui eu nunca congelei, não sei dizer pra vocês, teria que testar. Tá? Então, esse aqui é o requeijão, e eu vou fazer um outro processo, que é o queijo, pra gente ver direitinho. Então, agora vamos preparar o queijinho do kefir, que é um dos favoritos do pessoal aqui no Ashram. Tem que primeiro colocar 1 litro de leite, né, para ferver. E quando ele tá quase fervendo, um pouquinho antes dele subir, a gente vai misturar o nosso iogurte aqui do kefir coadinho, né? Mas sem tirar o soro. A gente tira o soro para fazer o requeijão, mas pro queijo não precisa dessorar. Então, só coa os grãozinhos do kefir e vai ter o iogurte. Esse aqui dá para tomar também, mas eu vou usar para fazer. Então, 1 litro de leite e mais ou menos 300 ml do iogurte, tá? Vamos derramar aqui dentro, tá? Derrama todo ele. E aí, a gente vai mexer até ver que ele começa a talhar, né? Às vezes, tu já despeja ali e já vê que ele já talha na hora. Às vezes, demora um pouquinho mais. Eu deixo o fogo ligado enquanto vou mexendo. A hora que eu ver que ele talhou, eu desligo o fogo e tá pronto. Aí é só ir para a próxima etapa. Então, vamos ver aqui quanto tempo vai demorar para talhar. Deixa eu ver se dá para mostrar melhor aqui. Tá quase. Ó, talhou, tá vendo? Agora eu vou desligar o fogo, mexe mais um pouquinho, mexendo, até que vê que ele talhar e ele separar o soro, né? Então, quando vê que tá transparente o soro, tá pronto, é só desligar e deixar ele parado. Ó, tá bem talhadinho, é assim mesmo. Já desliguei e agora eu vou deixar ele amornar. Ele vai amornar e a gente vai usar um coador
para separar o soro, ok? Então, aqui tá o meu queijo, já tá morno, ó, dá pra ver que tá morninho. Dá pra ver que ele tá bem separado o soro, tá? Então, agora a gente vai precisar escorrer esse soro, pra ficar com a massa do queijo. A gente vai precisar do coador, eu uso um coador de pano, bem limpinho, higienizado, e alguma coisa pra aparar o soro, grande, porque vai bastante soro, tá? Então, aqui a gente vai despejar. Vai com calma, que ele vai descendo. Aqui vou ter que dar uma escorrida. Ó, bastante soro fora. Tem gente que aproveita esse soro porque ele é proteína de leite, né? Dá pra usar em risotos, dá pra tomar ou misturar em alguma coisa também. Eu não costumo utilizar, então eu coloco fora, mas você pode achar alguma receita aí e utilizar esse soro. Aqui foi tudo, então. E aqui, depois que escorrer bem, eu vou deixar escorrendo um pouco na geladeira. E a hora que ele estiver bem escorrido, que ele não estiver mais pingando, escorrendo soro, o queijo tá pronto. Aí a gente vai temperar e colocar num recipiente, tá? Aqui então, depois de escorrer o soro, ele reduziu mais ou menos pela metade, ó. Aqui, e ficou uma massa bem firme, ó, que nem queijo mesmo. A gente vai pegar essa massa e vai colocar num recipiente que vai servir como forma. Aqui eu coloquei num potinho quadradinho, ó, com tampa. E eu vou temperar ele com sal e orégano, que eu já coloquei aqui. Aí é só misturar, pode ser com a mão ou com uma colher. E misturar bem pra pegar o sal em todas as partes, né? Aí, depois desse processo, o queijo tá pronto. É só você colocar ele na geladeira, ele vai pegar o formato do potinho, depois dá pra desenformar e ele vai ficar bem quadradinho de cortar mesmo, ó. Dá pra ver que a massa, ela é uma massa que dá até pra fazer outras coisas, ó, dá pra fazer bolinha. Esse aqui, ele não ficou tão quebradiço porque eu não deixei escorrer o soro por muito tempo. Mas se eu deixar o soro, ó, ficou uma massa bem macia, como um queijo Minas. Se eu deixar escorrer mais tempo o soro, ele vai ficar que nem uma ricota. Eu já fiz queijinhos que nem ricota e também é bem bom. Assim dá pra passar no pão ou cortar pra comer que nem queijinho, assim, fica tipo um polenguinho a textura dele. Bem gostoso mesmo. Aí, isso aqui dá pra congelar, se você não quiser consumir na hora. Ou então já, assim que ele pegar o formato do potinho, já dá pra consumir. Ok? Então, esse aqui é o queijo de kefir.